Este é o gráfico que mostra a taxa de crimes contra a integridade física em Portugal entre 2011 e 2023, segundo o Instituto Nacional de Estatística. Embora os números de 2023 não apresentem grandes variações em relação a anos anteriores, a verdade é que as faladas falsas sensações parecem não estar de acordo sobre a criminalidade do cotidiano, que parece estar a aumentar. E um dos fatores mais alarmantes por trás deste problema é sem dúvida a imigração descontrolada. Uma sondagem recente aponta que, apesar de vários avanços em áreas como saúde e educação desde a Revolução de Abril, o índice de criminalidade atingiu níveis nunca antes presenciados por nós portugueses. Casos de crimes sexuais, homicídios, assaltos e tráfico humano estão cada vez mais presentes nos cabeçalhos da mídia em geral. Portugal, conhecido pela sua história de conquistas, cultura e clima ameno, começa a ver a sua qualidade de vida ameaçada por uma crescente onda de violência nas ruas, afetando tanto residentes como turistas. Zonas, antes consideradas seguras, agora exigem maior precaução, com algumas medidas como, por exemplo, o transporte de valores ou saídas noturnas. O sentimento de injustiça entre os portugueses também aumenta, sobretudo no que toca à distribuição dos apoios do Estado. Muitos acreditam que há uma disparidade gritante entre o tratamento dado aos cidadãos portugueses com baixos rendimentos e aos imigrantes recém-chegados, que muitas das vezes não enfrentam as mesmas exigências rigorosas por parte do Estado. E chegamos a um dos temas mais discutidos da atualidade, o impacto da imigração, especialmente de origem muçulmana. E não é uma questão de desvalorizar as outras comunidades, mas sim refletir sobre a compatibilidade cultural, social e religiosa desta imigração em massa com a nossa realidade portuguesa. Ao me aprofundar sobre esta questão da imigração versus criminalidade, deparei-me com dados muitas das vezes contraditórios, enviesados ou até camuflados. Decidi então investigar como outros países europeus, nossos vizinhos, estão a enfrentar este fenómeno. E o que encontrei não foi nada animador. Então, como a Europa está a lidar com esta imigração em massa? E o que o Islão nos tem ensinado ao longo da história? E porque estamos a assistir a um crescimento político da direita europeia? E será que Portugal está preparado para lidar com estes desafios no futuro? Nos últimos anos, a Europa tem assistido a uma ascensão significativa da direita política, um fenómeno que se espalha por vários países do continente. Este movimento não é isolado, é impulsionado por fatores que moldam o cenário político e social em nações como França, Alemanha, Suécia, Holanda e até em países tradicionalmente mais moderados como Portugal, onde o Partido Chega tem ganhado grande destaque. Uma das principais preocupações que une os partidos de direita é a imigração, especialmente de origem islâmica. Este tema tem dominado o discurso político, mobilizando os eleitores que acreditam que as políticas de imigração mais liberais falharam em preservar a identidade cultural europeia. Na Holanda, Gerrit Wilders tornou-se uma figura central deste movimento. Em novembro de 2023, surpreendeu ao vencer as eleições gerais com uma campanha fortemente anti-islâmica, refletindo o desconforto crescente da população em relação à imigração. Mas este movimento não se limita à Holanda. A França, com Marine Le Pen e o Rassemblement National, e a Espanha, com o partido Vox, também registraram um crescimento notável. Estes partidos espalham um medo crescente entre os cidadãos que buscam líderes que prometem maior segurança e restrições mais rigorosas à imigração. Além disso, muitos europeus sentem que a União Europeia e outras instituições internacionais tentam eliminar fronteiras nacionais e impor uma cultura global onde as tradições locais são esquecidas. O Brexit no Reino Unido é um exemplo claro desse sentimento, com os britânicos a votarem pela saída da União Europeia, em grande parte devido a preocupações semelhantes. Por fim, a ascensão da direita também está ligada à rejeição do politicamente correto. Muitos veem as políticas progressivas da esquerda, que abordam género, multiculturalismo e identidades, como tentativas de silenciar opiniões conservadoras e de enfraquecer tradições profundamente enraizadas na cultura europeia. Assim, enquanto a direita na Europa se fortalece, defendendo questões como segurança e identidade cultural, a esquerda adota uma postura que para muitos parece contraditória. Será que os valores defendidos pela esquerda realmente se aplicam a todos? Ou existe uma blindagem em torno de certas culturas? Uma das maiores hipocrisias da esquerda
revela-se na sua postura de dois pesos e duas medidas, quando se trata da integração da imigração muçulmana na Europa. Vemos constantemente nos meios de comunicação movimentos políticos que defendem a igualdade e os direitos humanos, o que é sem dúvida correto. No entanto, se alguém ousar apontar aspectos regressivos relacionados à imigração, ao direito das mulheres, às questões LGBTQI+, ou à liberdade de expressão, essa pessoa é rapidamente rotulada como fóbica ou até racista. Uma das contradições mais surpreendentes da esquerda é que em muitos países onde a população muçulmana é predominante, observamos a retirada de direitos fundamentais das mulheres e a limitação severa da liberdade de expressão. Ou seja, a desigualdade de género, a repressão das comunidades LGBTQI+, e a censura de opiniões divergentes são amplamente criticadas pela esquerda em outros contextos. No entanto, quando se trata da cultura islâmica, parece haver uma verdadeira blindagem em torno dessa escrita. Em vez de abordar estes problemas de forma consistente, muitos preferem ignorá-los ou defendê-los, como se fossem intocáveis. Mas por que há tanta resistência em discutir estas questões? Criticar ideias não é o mesmo que atacar indivíduos nem tirar direitos às mulheres. Imaginem se estivéssemos a dizer algo como: as mulheres não podem ter direitos. Isto seria, obviamente, ofensivo e errado. No entanto, ao criticarmos ideias associadas ao Islão, somos imediatamente acusados de intolerância e colocados na defensiva. Se realmente acreditamos em princípios básicos, como a liberdade de expressão e a igualdade de todos, precisamos de ser capazes de criticar más ideias. E o Islão, em muitos aspectos, é uma verdadeira fábrica de más ideias, seja pela sua posição em relação ao direito das mulheres ou pela repressão das minorias. A pergunta que fica é: o que está por trás de toda esta agenda da esquerda ao proteger o Islão de qualquer crítica? Enquanto discutimos a hipocrisia da esquerda em relação ao Islão, é crucial entender as raízes históricas desta dinâmica. Mas o Islão não é certamente uma novidade para o Ocidente. Ao olharmos para a Europa, a partir do século VIII, percebemos que os exércitos islâmicos começaram a expandir-se pelo continente, dando início a uma relação marcada por turbulências. O Califado varreu a Península Ibérica, estabelecendo uma base no que hoje conhecemos como Espanha e Portugal. Enquanto isso, no Oriente, o Império Bizantino enfrentava a pressão incessante dos impérios islâmicos em crescimento. A queda de Constantinopla, em 1453, para os turcos otomanos, representou uma mudança significativa no equilíbrio do poder. Os otomanos avançaram em direção ao sudoeste da Europa, chegando até Viena no século XVI. Em resumo, é apenas para dizer que estas invasões e ocupações históricas deixaram uma marca profunda na memória coletiva europeia, uma memória que frequentemente ressurge no discurso político contemporâneo. A Reconquista, as Cruzadas e as batalhas de Viena e Lepanto não são apenas inventos do passado, são símbolos de resistência contra a expansão islâmica que parecia inabalável. Então a Europa neste momento enfrenta um novo desafio. Com o crescimento da população muçulmana vem um aumento das tensões culturais. O confronto agora, em vez de ser nos campos de batalha, ocorre nas cidades, escolas e políticas sociais, onde os europeus buscam equilibrar respeito às diferenças e à preservação dos valores europeus. Mas será possível conciliar estas culturas no futuro? Nas últimas décadas, a população muçulmana tem crescido significativamente em muitos países ocidentais. Esse aumento é impulsionado por duas principais forças: taxas de fertilidade mais elevadas entre muçulmanos e uma migração contínua. Em 2016, a população muçulmana na Europa era cerca de 25,8 milhões de pessoas, representando aproximadamente 5% da população do continente. E mesmo que a imigração muçulmana fosse interrompida, a projeção é que esse número continua a crescer, alcançando 7,4% até 2050. Esse número virá principalmente das maiores taxas de fertilidade e do perfil etário mais jovem, em comparação com a população não muçulmana. Em países como França e Reino Unido, os muçulmanos já representam cerca de 8,8% e 6,3% da população respectivamente. Em 2050, projeta-se que esses números subam cerca de 17% em ambos os países, num cenário de migração moderada. Na Alemanha, a situação é ainda mais dramática. De 6,1% em 2016, a projeção varia entre 10,8% e 20%, dependendo das políticas migratórias e do fluxo de refugiados nos próximos anos.
Mas esses números não contam toda a história. Afinal, o verdadeiro impacto dessa transformação demográfica vai muito mais além das estatísticas. Apesar de todos esses dados já serem suficientemente significativos, ainda temos mais um fator a acrescentar. O islamismo não é apenas uma ideologia religiosa. É, essencialmente, uma força política que influencia decisões fundamentais em todas as esferas da vida nas comunidades muçulmanas. E apesar da esquerda se recusar a aceitar, esse fator gera um choque de valores bastante severos em toda a Europa. O islamismo, em sua essência, não promove nem a verdadeira igualdade entre os sexos, liberdade de expressão religiosa e muito menos o secularismo. Basta observar os países muçulmanos ao redor do mundo para confirmar essas evidências. Esse choque cultural tem tido consequências desastrosas em vários países europeus, desde o ataque do Charlie Hebdo até aos atentados do 7 de julho, passando por uma série de incidentes de blasfémia. Come to the hotel with me? No. A Europa não pode esconder-se mais atrás da ilusão de uma harmonia multicultural. Ou seja, fingir que o islamismo pode ser compatível com valores europeus é um sonho impossível. E a consequência dessas tensões abrem caminhos a uma mudança política à direita. Outro exemplo de choque cultural foram as celebrações que ocorreram após o ataque do Hamas a Israel, a 7 de outubro de 2023. Live from Green Acre. Então, qual a admiração ao vermos a ascensão da direita, quando os europeus estão impulsionados por um sentimento anti-islâmico? O crescimento da direita na Europa não é um fenómeno isolado ou passageiro. É uma tendência consistente que redefine o equilíbrio político do continente. Alguns podem dizer que esses partidos ainda não alcançaram vitórias completas, mas a realidade é que a sua influência tem crescido de maneira surpreendente. Na França, por exemplo, partidos ao centro e à esquerda precisam de se unir para conter Marine Le Pen. Isso, por si só, já é um sinal claro da força que o seu partido ganhou. Em 2013, a AfD, Alternativa para a Alemanha, mal conseguia votos suficientes para entrar no Parlamento. Hoje, uma década depois, é o segundo partido mais popular do país, chocando analistas dentro e fora da Alemanha. A política da AfD é abertamente anti-islâmica, defendendo, por exemplo, a proibição do véu integral, minaretes e o chamado islâmico para a oração. E o mais notável é que muitos alemães concordam. Já na França, Marine Le Pen ainda não garantiu a maioria nas eleições legislativas mais recentes. Mas vejamos onde o partido estava em 2007. De apenas 4% dos votos, agora quase 40%. Mesmo perdendo na segunda volta, o Rassemblement National alcançou mais de 10 milhões de votos em cada fase. Números impressionantes que mostram um crescimento sólido e contínuo. Mas não é apenas na França e na Alemanha. Até no Reino Unido, com o reduto tradicional de conservadorismo moderado, assistimos a uma virada semelhante. O Partido da Reforma, com uma postura rígida contra a imigração, começou a atrair votos dos conservadores. Em 2019, obteve cerca de 650 mil votos e nenhuma cadeira no Parlamento. Mas este ano saltaram para 4 milhões de votos, quase 15% do total, e conquistaram 5 cadeiras onde antes não tinham nenhuma. Este avanço não é apenas numérico, mas sim simbólico, que representa um descontentamento crescente com as políticas tradicionais e um apoio mais forte às agendas nacionalistas e anti-imigração. Mas o crescimento à direita não se limita apenas à conquista de votos e cadeiras no Parlamento. Ele traz à tona questões mais profundas sobre a convivência cultural e a integração destes imigrantes aos valores europeus. Porque afinal, à medida que essas forças políticas ganham força, o debate sobre o que significa ser parte da sociedade europeia se torna mais urgente do que nunca. Para que a integração seja verdadeira, é necessário mais do que acolher. É preciso estabelecer normas claras de adaptação aos valores e princípios fundamentais das sociedades europeias. Isso inclui, por exemplo, a participação obrigatória de imigrantes em programas que ensinam história, cultura e valores do país anfitrião.
Tópicos como secularismo, igualdade de género, diversidade de orientação sexual, liberdade de expressão e tolerância religiosa precisam ser pilares centrais destas iniciativas. Além disso, ao final desses programas, seria essencial que os participantes assinassem uma declaração de compromisso, afirmando publicamente seu respeito e adesão aos valores democráticos e seculares do país que os acolheu. Há exemplos bem-sucedidos dessa abordagem. A Dinamarca, por exemplo, é um modelo de integração rigoroso. Já a Alemanha, mais recentemente, introduziu leis exigindo que os imigrantes reconheçam explicitamente o direito de Israel a existir, reforçando o compromisso com a convivência pacífica e respeito mútuo. A mensagem é clara. Se alguém rejeita princípios como tolerância religiosa, secularismo e liberdade individual, talvez deva refletir se a Europa é de facto o lugar ideal para construir uma nova vida. Para assegurar a paz e coesão na Europa, precisamos de medidas firmes e claras. Governos e eleitores devem fazer tudo ao seu alcance para conter figuras e grupos com agendas religiosas e sectárias, que ameaçam a estrutura secular das sociedades europeias, pois esse tipo de indivíduos representam um sério risco para a convivência social e o respeito aos valores democráticos que as nações europeias defendem. A subversão de ideias seculares não podem ser toleradas se quisermos uma sociedade equilibrada. Outra solução fundamental é dar voz e visibilidade aos muçulmanos progressistas, aqueles que acreditam na possibilidade de um islamismo inclusivo, que acolhe o direito das mulheres e da comunidade LGBTQI+, que repensam normas tradicionais para moldá-las a uma sociedade moderna. Quando o islamismo se torna mais reformado e inclusivo, as vozes extremistas e radicais perdem força, e a ameaça da violência sectária também diminui. A realidade é que o islamismo, em sua forma mais tradicional, está totalmente em desacordo com os valores europeus, e esse choque cultural tem raízes profundas. A Europa já enfrentou essa tensão séculos atrás. Para coexistir é preciso adaptação e diálogo, pois ignorar essa realidade só aumenta o risco de conflitos futuros. O tempo é essencial. É vital que medidas eficazes sejam implementadas antes que esta questão se torne incontrolável, transformando um desafio cultural numa crise irreversível. Então e tu, achas que a segurança em Portugal está a mudar? Deixa a tua opinião aqui abaixo nos comentários. Agora, se queres perceber qual o impacto das redes sociais nas novas gerações, clica no card que está a aparecer agora no teu monitor. E neste vídeo ficamos por aqui, um grande abraço e fui!